Sejam bem-vindos ao Centro Espírita Chico Xavier. É um prazer tê-los como sempre. E hoje nós vamos dar seguimento ao estudo das obras de André Luiz, que é o nosso lar. Nós sempre falamos de André Luiz. Quem foi André Luiz? Né? Esse espírito que, através da mediunidade do Chico, nos trouxe tantos ensinamentos, né? Então, aqui no prefácio do livro Nosso Lar, ele é escrito por Emmanuel. E ele diz assim que havia a necessidade de um anonimato desse médico, porque a família dele estava muito presente e a importância de manter esse anonimato era também para que não ocorresse o que ocorreu com o Chico em relação ao irmão X, devido aos processos que foram enfrentados, né? Então, o Emmanuel diz que havia a necessidade desse anonimato e que algumas coisas foram utilizadas diferentemente para preservar a imagem não só dele, como da família também. Então, nós vamos saber agora quem foi André Luiz. Carlos Chagas é o nosso médico, pesquisador, cientista que descobriu a doença de Chagas. Então, o nome dele é Carlos Ribeiro Justiniano Chagas. Nasceu em 1878 e faleceu em 1934. Foi médico, cientista e pesquisador brasileiro, que se destacou no combate a doenças tropicais. Nasceu em Oliveira, Minas Gerais, em 9 de julho de 1878. Formou-se em medicina na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, de 1903. Casou-se com Iris Lobo em 1904 e teve 3 filhos: Evandro Serafim Lobo Chagas, Carlos Chagas Filho e Maurício. Maurício praticamente desencarnou nos primeiros meses de idade, então não se tem referência. Evandro foi um grande médico, faleceu jovem num acidente de aviação. E Carlos Chagas Filho, ele tem um livro que não é espírita, que chama Meu Pai e Eu. E ele conta a vida, o convívio com ele, é muito lindo. E Carlos Chagas, ele pertenceu à Academia Brasileira de Letras e ele foi representante no Brasil da parte científica do Vaticano. Quer dizer, uma família de pessoas, vamos dizer assim, de um nível cultural, intelectual, assim, muito bom. E ele morreu, Carlos Chagas, no Rio de Janeiro, em 8 de novembro de 1934. A sua carreira, ele foi professor de medicina tropical na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro. Ele foi o primeiro ministro do Brasil da Saúde, né? Primeiro diretor do DNSP, Departamento Nacional de Saúde Pública. Segundo diretor do Instituto Oswaldo Cruz. Ele trabalhou junto com Oswaldo Cruz. Assim que Oswaldo Cruz desencarnou, ele assume. Membro honorário da Academia Brasileira de Medicina, doutor honoris causa da Universidade de Harvard e da Universidade de Paris. Tem mais 40 menções honrosas de diversas faculdades pelo mundo que reconheceram o trabalho desse homem, né? Descobriu o protozoário Trypanosoma cruzi. Esse cruzi é em homenagem a ele, Cruz. Descobriu a doença de Chagas, também conhecida como triponossomiase americana. Descreveu o ciclo da doença de Chagas, incluindo o agente etiológico, o vetor e os reservatórios domésticos. Criou serviços especializados de saúde, combate à tuberculose, hanseníase e doenças venéreas.
Enfim, quem quiser conhecer melhor, nós temos pesquisas dentro da Federação Espírita Brasileira e, se alguém buscar a sua biografia, vai encontrar, é muito bonita, o trabalho dele, da família, é muito grande. Mas vamos voltar ao nosso lar. A partir do capítulo 17 a 22, André tem uma conversa muito longa com Dona Laura, né? Que é a mãe de Lísias, e ela exemplifica muitas coisas para ele. E quando ainda ele estava conversando, volta Lísias e suas irmãs, e eles interrompem, né, essa conversa. E Lísias, então, entrou em casa visivelmente satisfeito. Olá, ainda não se recolheu? Perguntou sorridente. E, enquanto os jovens se despediam, convidava-me solícito, venha ao jardim, pois ainda não viu o luar destes sítios, dessa localidade. O espetáculo apresentava-se soberbo. Habituado à reclusão hospitalar, entre grandes árvores, ainda não conhecia o quadro maravilhoso que a Noite Clara apresentava ali, nos vastos quarteirões do Ministério do Auxílio. André, ele havia acabado o tratamento dele, então ele se desloca para a casa de Lísias. Lísias convida para que ele conviva com a família dele. Então ele ainda estava com aquelas características ainda de iniciar uma liberdade, porque ele estava realmente em tratamento. Então ele viu glicínias de prodigiosa beleza enfeitavam a paisagem. Lírios de neve, matizados de ligeiro azul ao fundo do cálice, pareciam taças de caricioso aroma. Respirei a longos haustos, sentindo que ondas de energia nova me penetravam no ser. Ao longe, as torres da governadoria mostravam belos efeitos de luz. Deslumbrado, não conseguia emitir impressões. Esforçando-me para exteriorizar a admiração que me invadia a alma, falei comovidamente. Nunca presenciei tamanha paz. Que noite! O companheiro sorriu e acentuou. Há compromisso, isso é muito importante, entre todos os habitantes equilibrados da colônia, no sentido de não se emitirem pensamentos contrários ao bem. Então, veja bem, lá existem pessoas equilibradas, como também existem não equilibradas, que são aqueles que estão em tratamento dentro dos hospitais. Mas os habitantes equilibrados da colônia, eles têm este trato, né, de só emitirem pensamentos positivos. Dessarte, ou desse modo, portanto, o esforço da maioria se transforma numa prece quase perene. Daí nascerem as vibrações de paz que observamos. Então aqui a gente vai ver um pouco sobre pensamento. Os pensamentos e os sentimentos se exprimem por vibrações que se propagam pelo espaço com intensidades diferentes, assim como os sons e a luz se propagam pelo ar. Devendo atingir pelas leis de sintonia e afinidades outras mentes, sejam encarnados ou desencarnados, que comungam dos mesmos ideais. Sempre que pensamos em alguém, sintonizamos com essa pessoa, emitimos automaticamente para elas uma parte de nossas energias. A outra pessoa absorverá ou não nossas energias, vibrações e pensamentos, de acordo com a sua sensibilidade, afinidade e sintonia que tenha conosco.
Agora eu gostaria de fazer um comentário. Eu acredito que todos nós já tivemos a oportunidade de fazer passeios pelo litoral, pelos campos, pelos sítios, pelas montanhas, e ter a sensação harmoniosa, né, com a natureza. Nesses ambientes nós podemos observar as maravilhas da natureza, a luz do luar, as estrelas no céu. E é diferente, né? Os pulmões nossos parecem realmente, como o André Luiz fala, que eles enchem-se de ar. Parece que a gente tem um sentido de vida maior, porque além de a gente absorver os ares mais puros, nós absorvemos o fluido vital que está na natureza. Por quê? Porque o ambiente ele é menos denso, ele é mais gostoso, porque existe uma densidade menor de pessoas. Então os nossos pensamentos são mais leves, mais sutis, que é mais ou menos o que a gente está dizendo aqui. Se a gente ficar numa sintonia de paz e harmonia, o nosso sentimento, o nosso pensamento, a nossa vida em si, ela é melhor. Ao passo que, quando nós estamos nas grandes cidades, nós temos ondas de energia invadindo os nossos pensamentos mais densas pelo acúmulo, pela densidade demográfica que existe, pelo acúmulo de pessoas que existem. Então, são raras as vezes que nós conseguimos manter o nosso equilíbrio, porque nós estamos dentro de um ambiente onde vivemos e comungamos, como foi dito, com os pensamentos diversos que ocorrem. E, se não for o que Jesus disse no orai e vigiai, para a gente não cair em tentação, 90% das vezes a gente entra em distúrbio emocional. A gente não consegue manter o equilíbrio real do que nós somos devido a todas essas emanações psíquicas. Após elevar-me na contemplação do quadro prodigioso, como se estivesse bebendo a luz e a calma da noite, voltamos ao interior, onde Lísia se aproximou de pequeno aparelho postado na sala, à maneira de nossos receptores radiofônicos. Aguçou-me a curiosidade. O que iríamos ouvir? Mensagens da Terra? Vindo ao encontro de minhas interrogações íntimas, o amigo esclareceu. Vocês observam que Lísias ele conseguia captar o pensamento, né, de André Luiz. E vocês observam também que André Luiz ele é muito observador, ele viu aparelhos. No plano espiritual, nós estamos falando de 1940, porque isso aqui é em 1943. Já haviam aparelhos diversos no plano espiritual. Então nós temos que entender que nós somos uma cópia de lá. Então, à medida que o planeta vai evoluindo, o plano espiritual também vai evoluindo, as cidades espirituais como nós. Então, novos equipamentos chegam de lá para cá. Então, às vezes a gente fala, nossa, eu com a minha idade já vi tanta coisa, porque aprendi a datilografar, hoje não se usa mais. Gente, olha essas meninadas que está chegando aí, os nossos jovens com 4 anos brincando com computador e etc. Como esse pessoal já está sendo preparado lá em cima, o domínio que eles estão tendo, o grau evolutivo que o planeta aí está tendo. Então nós já estamos sendo preparados para essa mudança de planeta de provações para um planeta de expiações. Então, de regeneração, perdão. Então, brevemente, espíritos mais evoluídos baixarão aqui e a gente vai ter essa evolução. Mas não podemos esquecer que as cidades espirituais do nosso orbe, eles estão ainda no umbral, eles estão em evolução. E os espíritos que lá habitam, eles têm necessidade
de se reencarnar, exceto a governadoria e etc. Mas a maioria tem. Então, existem dificuldades e eles podem realmente perderem esse padrão vibratório de acordo com algumas consequências. Vindo ao encontro de minhas interrogações íntimas, o amigo esclareceu: não ouviremos vozes do planeta? Nossas transmissões baseiam-se em forças vibratórias mais sutis que as da esfera da crosta. Mas não há recurso, indaguei, para recolher as emissões terrestres? Sem dúvida que temos elementos para fazê-lo em todos os ministérios. Entretanto, no ambiente doméstico, o problema de nossa atualidade é essencial. A programação do serviço necessário, as notas da espiritualidade superior e os ensinamentos elevados vivem agora, para nós outros, muito acima do que qualquer cogitação terrestre. Será tanto assim? E os parentes que ficaram à distância? Nossos pais, nossos filhos? Então agora a gente vai ver um fato que ocorreu 200 anos antes desse relato. No início da colônia, todas as moradias, ao que sabemos, ligavam-se com os núcleos da evolução terrestre. Ninguém suportava a ausência de notícias da parentela comum. Todo mundo lá de cima queria saber o que estava acontecendo. Do Ministério da Regeneração ao da Elevação, vivia-se em constante guerra nervosa. E de quando em quando, a notícia dos afeiçoados terrestres punham muitas famílias em polvorosa. Olha a necessidade de equilíbrio. Os desastres coletivos no mundo, quando interessassem algumas entidades em nosso lar, eram aqui verdadeiras calamidades públicas. Era um ninho de fofocas. Segundo o nosso arquivo, a cidade era mais um departamento do umbral que propriamente zona de refazimento e instrução. Amparado pela união divina, o governador proibiu o intercâmbio generalizado. Houve luta. Mas o ministro generoso, que incrementou a medida, valeu-se do ensinamento de Jesus, que manda os mortos enterrarem seus mortos, e a inovação se tornou vitoriosa em pouco tempo. Então, vocês veem aqui que nós tivemos um capítulo que falamos sobre alimentação no nosso lar, que eles queriam uma alimentação mais parecida com a nossa daqui, e agora nós estamos vendo que naquela época eles queriam manter um contato espiritual, um vínculo maior com todos os nossos irmãos encarnados aqui conosco, né? Então, foi necessário tomar-se uma providência. Então nós vemos que eles também estão em evolução. Aí, através do governador, proibiu esse intercâmbio, passou-se a fazer uma orientação e eles compreenderam que a separação do plano material para o plano espiritual, nós devemos nos acertar, nós devemos nos equilibrar. E isso também serve para nós aqui encarnados. Como nós sempre falamos, as comunicações vêm de cima para baixo e não de baixo para cima. Então nós precisamos ter as pessoas lá em cima equilibradas e nós aqui embaixo equilibrados, para que essa comunicação a gente possa ter. Não devemos procurar notícia dos planos inferiores, senão para levar auxílios justos. Convenhamos, porém, que criatura alguma auxiliará com justiça, experimentando desequilíbrios do sentimento e do raciocínio. Por isso,
é indispensável a preparação conveniente antes de novos contatos com os parentes terrenos. Então nós temos que entender que quando a gente perde um parente, um ser amado, né, um ente querido, há uma necessidade deles adquirirem o equilíbrio lá em cima. Nós que estamos aqui e que já temos um pouco da cultura espírita, temos que entender que esse intercâmbio vem de lá para cá com os nossos entes queridos equilibrados. Se eles estiverem desequilibrados, como que eles poderão fazer? Por isso é indispensável a preparação conveniente antes de novos contatos com os parentes terrestres. Precisamos, embora as dificuldades sentimentais, evitar a queda nos círculos vibratórios inferiores. Então, a gente está vendo aí essa dificuldade. É tanto daqui para lá como de lá para cá. Mas, Lísias, você que tem um amigo encarnado, ele tem o pai dele. Qual o seu pai? Não gostaria de comunicar-se com ele? Sem dúvida. Quando merecemos essa alegria, visitamo-lo em sua nova forma, verificando-se o mesmo quando se trata de qualquer expressão de intercâmbio entre ele e nós. Não devemos esquecer, entretanto, que somos criaturas falíveis. Necessitamos, pois, recorrer aos órgãos competentes que determinem a oportunidade e o merecimento exigidos. Então, vem de cima para baixo. A gente não... Nós queremos, né? Mas devemos respeitar esse equilíbrio, porque os espíritos, eles vêm quando eles estão realmente preparados, né? Nosso lar vivia em perturbações, porque não sabendo ouvir, não podia auxiliar com êxito, e a colônia transformava-se frequentemente em campo de confusão. Calei-me vencido pelo argumento poderoso, e o enfermeiro amigo abriu o controle de recepção sobre meus olhos curiosos. Então, nós temos que entender que há necessidade desse equilíbrio. Allan Kardec fala no Livro dos Espíritos, quando ele cita os nossos guardiões, os nossos anjos da guarda, que quando nós não aceitamos as intuições que eles nos mandam e nós cometemos os nossos deslizes, eles simplesmente olham para nós e sabem que nós vamos ter que repetir a experiência. Será que nós, na condição psicológica e espiritual que possuímos hoje, se tivermos do lado de lá e vermos os nossos filhos, os nossos companheiras ou companheiros cometendo atitudes menos dignas, será que nós estamos preparados? Será que nós estamos equilibrados para entender que ele possui o livre-arbítrio dele? É muito difícil você ver seu filho, a sua esposa ou a sua filha cometendo irregularidades e você não ter o equilíbrio necessário do lado de lá. Nós vimos por 3 vezes André Luiz pedindo a Clarencio notícias, pedindo a sua mãe notícias, e agora também ele está com vontade, né? Porque ele viu aqueles aparelhos lá, de fazer essa comunicação. Mas tudo tem o seu momento. Então, gente, eu não vou falar nada sobre os aparelhos, porque vai ficar para a Neia falar, né? Vai ter uns aparelhos interessantes lá na próxima semana, e eles vão manusear. Então a gente vai ver que as tecnologias que lá existem, e eu não sei se eu consegui passar para vocês essa necessidade de compreensão que nós devemos ter de daqui para lá e de lá para cá, sabe? Todos nós temos seres amados que já vivem no outro plano. E nós temos que pedir para que eles realmente busquem esse equilíbrio necessário
Porque se eles obtiverem esse equilíbrio necessário, com certeza nós teremos essa felicidade, né? E eles que estão lá buscando esse equilíbrio também devem ter essa capacidade de entender que nós devemos seguir a nossa vida porque nós somos espíritos. Eu sempre falo aqui, Jesus não falou que nós vamos ser deuses, ele fala, vós sois deuses. Então, nós somos capazes de evoluir e de fazer grandes coisas. Então, nós temos que seguir o nosso caminho, a nossa sina, carregar a nossa cruz, né? E não esperar que eles, né, fiquem fazendo esse intercâmbio com essas consultas, com todas essas coisas que a gente vê. É necessário que cada um tenha o seu equilíbrio desencarnado ou encarnado. Então nós vamos agora para a segunda parte, que nós possamos manter os nossos pensamentos e pedir, né? Receber um passe e pedir a Jesus que nos abençoe. E muito obrigado. Boa noite a todos, muito bem-vindos. Interessante, né, o estudo do livro Nosso Lar. Olha que trabalho maravilhoso aqui do Chico Xavier. O empenho de todos aqueles que organizam esse estudo. É inédito isso. Aqui em Americana, pelo menos, eu sei que é inédito. E o Roberto foi muito feliz trazendo a biografia do André Luiz. E agora ele estava comentando comigo ali que o Carlos Chagas, ele foi amigo do Einstein. Eles se correspondiam. Então, olha só. E aí até houve a lembrança dele do livro Evolução em Dois Mundos, do André Luiz, e Mecanismo da Mediunidade. São 2 livros técnicos de grandes informações para nós. E a Neia vai falar semana que vem dos aparelhos que tinha lá. A gente acha que nós estamos muito evoluídos. Então vamos ver 1940, 1938, por aí, o que já tinha no plano espiritual. Aí tem um livro do André Luiz também, muito interessante, que alguém aqui da Terra, em desdobramento, foi encarnado, lógico, e viu lá na colônia um quadro, O Martírio de São Dinis, é esse quadro. E ele foi impressionado, porque o quadro parece que tinha vida. Ele falou, olha que interessante, esse quadro aqui é uma cópia do pintor que pintou lá na Terra. Aí o mentor falou para ele, não, aquele lá que é uma cópia desse aqui, porque quando ele dormia, ele vinha aqui durante o sono, olha como que é importante o sono para nós, o desdobramento. Ele vinha aqui, ele começou a ver o quadro e ele, quando acordava, ele começou a pintar o quadro lá. Então, olha só, muitas coisas, tudo que tem aqui é uma cópia, como ele falou. E sobre a comunicação, a gente tem a psicografia, e muitas vezes, muitas pessoas ficam na expectativa, mas como o Roberto falou, como o livro dos médiuns também explica para nós, é de lá para cá, realmente. Porque não tem condição. Nós vimos que o André Luiz está ansioso para ver a família dele. Não passou ainda essa parte, né? Nós vamos ver. E aí vamos só lembrar de Jesus, o Lázaro e o rico. Os dois, o Lázaro estava no seio de Abraão, que falava lá, ele estava numa boa no plano espiritual. E o rico estava queimando. Aí o rico vê aquela situação e reclama. Aí falam para ele, olha, você teve tudo lá na terra. Você tinha riqueza, tinha tudo. E ele não teve nada, ele comia das migalhas que caía da sua mesa. Ele fala, então manda alguém lá conversar com meus parentes, porque ele tinha filho, tinha tudo aqui, para que eles não façam o que eu fiz, para não vir para cá sofrer. Ele diz o quê? Não adianta. Se eles não ouvem os profetas, aqueles que estão do lado dele não vão ouvir, nem o espírito, não vão acreditar. Então, mesmo que haja comunicação, às vezes a pessoa não acredita. Teve gente que foi lá e não acreditava que o Chico tinha recebido a mensagem. Então, olha para vocês verem que às vezes o espírito não tem condição de comunicar. E se ele comunicar, às vezes ele vai contar a situação dele e a gente não vai crer, não vai acreditar. Mas é duro, a saudade realmente ela machuca, mas isso é por Deus, né?
é necessário para que ele tenha paz e para que a gente também fique na dúvida. Mas é melhor a gente ficar na dúvida do que saber de uma situação que ele está do outro lado muito difícil e nós não podemos fazer nada, a não ser oração. Então vamos orar, vamos pedir a Jesus que nos envolva, que a gente realmente tenha uma boa noite, um bom sono. Se nós estamos aqui é porque nós queremos alguma coisa melhor para nós. Com certeza nós vamos receber. Muito obrigado pela presença, que Deus nos abençoe. Está encerrada a reunião. Muito obrigado, gente.